Bom dia. Sejam bem-vindos a esta sessão em que fazemos o balanço do Programa de Ação Cultural Externa de 2022 e perspectivamos o programa para 2023. Começamos por assistir ao vídeo que resume as ações que estiveram em destaque no ano passado, vídeo produzido por um dos parceiros desta iniciativa, a RTP. Primeiro o gesto, a palavra, o toque. Depois o talento, o olhar, o novo. A cada momento, a inspiração, com o coração na tradição. E neste atravessar o mundo, em vai e vem, com fé na inovação. Hoje e sempre, viva a língua portuguesa. A língua portuguesa tem o seu espaço, tem que manter, e nós temos o dever de fazer com que ela ganhe cada vez mais espaço. E a melhor saída para a pobreza, a mais duradoura, a mais transformadora, é a cultura. Segue Portugal em bandeira, que cria, espanta e faz por toda a parte. Porque os portugueses têm arte. Deborah. Um efeito de alavancagem do território, desenvolvimento transformador do próprio território com a cultura. Receber a notícia que o filme ganhou um prémio, uau! A prioridade é que o público goste e que chegue às pessoas. Convenceste muita gente a filmar em Portugal? Pelo menos tentei. Tem corrido muitíssimo bem. Diria que é um reconhecimento que transcende um bocadinho a própria forma do filme. São questões de identidade de género, transgênero, não binaridade. Língua portuguesa continuará o seu percurso como língua viva, não apenas pelo número de falantes, mas também pelo número e pela qualidade de escritores que a comunidade possui. Não vou dizer que eu não estou emocionado, que seria ridículo, porque, como já disse, é o maior prêmio em língua portuguesa, recobrindo Portugal, Brasil e os países africanos. A ação cultural externa, a apoiar a cultura portuguesa no mundo. A Ação Cultural de 2022, aqui evidenciada neste vídeo, que mostra muito do que foi feito um pouco por todo o mundo. E é precisamente com este contexto de várias iniciativas que estiveram no terreno que convido o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a usar da palavra. Muito bom dia, Sr. Ministro da Cultura, Sra. Secretária de Estado da Cultura, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Srs. Embaixadores, Sr. Secretário-Geral, Sra. Ari, Srs. Embaixadores, todos os presentes, muito bem-vindos a esta sessão de apresentação daquilo que foi o ano de 2022 e daquilo que será o ano de 2023 no que toca à nossa ação cultural externa. É muito importante dizer que os dados que vamos aqui apresentar resultam dos contributos de vários organismos públicos. E eu quero sublinhar a excelente cooperação que houve entre esses vários organismos públicos para se fazer ao longo deste último ano e durante este ano de 2023, para se fazer a ação cultural externa. A nossa estratégia, evidentemente, tem como finalidade incrementar a internacionalização da cultura portuguesa. E esta internacionalização faz-se através da promoção do conhecimento do que é a produção cultural portuguesa, da difusão externa dos nossos bens culturais nacionais e do favorecimento da participação das instituições e dos criadores portugueses nos circuitos internacionais de produção e distribuição cultural.
Quero deixar aqui um agradecimento especial a todos aqueles que trabalharam neste âmbito, e foram muitos. O Instituto Camões, que está aqui representado pela Sra. Vice-Presidente, o GEPAC, do Ministério da Cultura, cuja Diretora-Geral também cumprimento, inúmeros serviços da cultura, a AICEP, a Direção-Geral de Atividades Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Turismo de Portugal, todas essas entidades e também a mais algumas outras desenvolveram esforços muito significativos, cada um à sua maneira, cada um no seu âmbito, e para mim cabe-me divulgar, partilhar aquilo que foi o balanço do ano de 2022. O Sr. Ministro da Cultura depois fará uma projeção para 2023. É uma divisão de tarefas algo aleatória, porque estamos sempre muito unidos, cultura, negócios estrangeiros, no trabalho que fazemos. Agora, prometeram-me que este aparelho iria produzir algum resultado no ecrã que tem pela frente. Muito bem. Ora bem, começando pelo mapeamento. Aqui o que há a sublinhar é, por um lado, a quantidade, 2.567 iniciativas, 89 países, uma predominância na Europa, o que se compreende também através da proximidade geográfica e cultural, também em geral da facilidade de mobilidade na Europa, incluindo dos agentes culturais, e dos menores custos de realização de eventos na Europa, quando comparado com alguns outros países. Mas também queria sublinhar o número nas Américas, 486, e em África, 388. Ou seja, a ação cultural externa corresponde também àquilo que são as principais prioridades da política externa portuguesa. Olhando por entidades, temos aqui negócios estrangeiros e cultura com números muito próximos e algumas atividades também na área da economia. Isto é um bocadinho artificial, esta divisão, porque muitas das atividades beneficiam do contributo particularmente dos negócios estrangeiros e cultura trabalhando em conjunto. Representa cerca de 7 iniciativas por dia ao longo de 2022, o que em si já é bastante expressivo. Ora bem, olhando para as áreas artísticas, realça-se a diversidade, em primeiro lugar, com predominância para a música e artes performativas, mas também muito cinema e audiovisual, setores que têm uma capacidade de gerar também uma dinâmica económica bastante significativa. 2022 foi o ano do centenário de nascimento de José Saramago e, portanto, dedicou-se a esta efeméride bastante energia, bastante esforço. Tivemos um total de 180 ações em 48 países. É evidente que era extremamente importante celebrar devidamente o único Prémio Nobel de Literatura até hoje atribuído a um autor de língua portuguesa, e aqui quero sublinhar a grande colaboração que tivemos com a Fundação Saramago. Temos aqui alguns exemplos de iniciativas na Europa, uma diversidade de tipologia de ações, festival de livro, peça de teatro, rota turística. Fora da Europa também tivemos numerosas iniciativas, portanto aqui também é importante sublinhar a diversidade geográfica, sublinhando aqui em particular a importância que atribuímos aos países lusófonos, mas não só, também em outras partes do mundo, como se vê aqui nesta imagem, com exemplos de Boston, para além de Luanda, da China, México.
Este ano passou, 2022, foi o ano da temporada cruzada. Um evento da maior importância para a projeção cultural portuguesa em França, francesa em Portugal, durante a maior parte do ano, de fevereiro a outubro, multidisciplinar. Os números falam por si: 3 milhões de espectadores e visitantes, 410 projetos com o selo da temporada cruzada, 150 cidades em Portugal e França, e com mais de 4 mil artistas e especialistas envolvidos. Portanto, um grande impacto. Eu quero elogiar em particular todos aqueles que trabalharam, a doutora Manuela Judice, que não sei se está hoje connosco, que foi comissária para a exposição e a respectiva equipa, mas também o Camões, o GEPAC e as embaixadas que muito trabalharam nisto. Cumprimos, mais do que cumprimos, diria, os objetivos a que nos tínhamos proposto, e criou-se a ideia de que este é um modelo que devemos aproveitar para iniciativas eventualmente em outras áreas. Alguns momentos de destaque, enfim, são tantas as iniciativas, mas vale a pena fazer referência a estas. Tive a oportunidade de ver o Âge d'Or, aliás, no pequeno vídeo nós vimos o nosso primeiro-ministro também nessa exposição e a primeira-ministra francesa, e muito aplaudido, aliás, pela diretora do Louvre, conjunto de outras entidades. Procuramos aliar o clássico ao moderno, multiplicaram-se laços a partir daqueles que já existiam, mas criando também muitas oportunidades novas para novos criadores, novos artistas, novos públicos. Feiras internacionais do livro é uma aposta de continuidade, é algo que fazemos todos os anos, variando naturalmente de país para país, e é fundamental para a promoção de autores portugueses e de língua portuguesa, nos diferentes domínios da literatura, do romance, à ilustração e o ensaio, enfim, todas as áreas da literatura. Aqui queria também sublinhar que envolvemos criatividade, envolveram-se chefes de cozinha, por exemplo, representantes de outras áreas que não exclusivamente a literatura, e mais importante iniciativa deste ano que passou, de 2022, foi a de Feira do Livro de São Paulo. Esteve lá, aliás, o nosso Presidente da República, esteve o Sr. Ministro da Cultura, e que tem naturalmente, relaciona-se com especial proximidade que temos com o Brasil. Tive a oportunidade de estar na Feira Internacional do Livro de Lima, em que se homenageou o escritor José Saramago. Dia Mundial da Língua Portuguesa, como sabem, é uma efeméride consagrada pela Unesco, a partir a Unesco tomou essa decisão em 2019, portanto, a partir de 2020 começámos a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi, digamos, um começo menos auspicioso, porque foi durante o início da pandemia, mas a partir de 22 pudemos já assumir em pleno as celebrações do Dia da Língua Portuguesa, com 160 atividades em 56 países diferentes. Mais uma vez, muitas ações na Europa, mas depois outras em outros continentes, África e América. Quero sublinhar aqui a importância do trabalho no quadro da CPLP, saúde aqui o Sr. Secretário Executivo da CPLP. Em muitas capitais, os embaixadores de Estados-membros da CPLP juntaram-se para promover em conjunto atividades de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Cá em Portugal tivemos aqui várias iniciativas.
o Instituto Camões lançou a revista Camões, com este título, Uma Língua Cheia de Mundo, um breviário da literatura portuguesa. Este imenso mar, uma antologia disponibilizada online, enfim, numerosas outras atividades. E fora de Portugal, sobretudo, estão aqui alguns exemplos de iniciativas relacionadas com o Dia da Língua. Nós apoiamos também a tradução e a edição em muitos países, e esta linha de apoio julgo ser da maior importância, porque permite que em outras línguas e em outros países se aceda à literatura em língua portuguesa. Semana passada estive na Suécia, onde mostraram um livro da Dulce Maria Cardoso em sueco. Eu percebia algumas partes, diziam os nomes, o Joaquim e tal, o Manuel, e essa parte eu percebia, mas um ponto é que o público sueco agora tem acesso. A Dulce Maria Cardoso, aliás, a Suécia foi um dos países novos para esta linha de apoio à tradução e edição. Outros 4 países novos, Áustria, Irão, Letónia e Noruega. No total temos 127 títulos que foram apoiados, 34 países, 32 línguas. Participámos também em mostras internacionais. Bienal de Veneza é sempre muito importante ter lá uma presença, tal como Bienal de Istambul. E o ano passado foi o ano do bicentenário da independência do Brasil. A liderança foi evidentemente do Brasil, mas nós tivemos todo o gosto em nos associarmos. O nosso atual secretário-geral foi, aliás, o comissário da parte portuguesa para as comemorações do bicentenário, que tiveram um conjunto de atividades de diferentes tipos, 12 eventos comemorativos do bicentenário, com respectivas contrapartes brasileiras em várias partes do mundo, e no Brasil cerca de 26 eventos, muitos tipos diferentes. Eu queria só assinalar, por ter sido particularmente excelente, esta exposição que está aqui no topo esquerdo do slide. Outras lembranças, outros enregos, uma exposição muito grande na Cordoaria Nacional de peças que não tinham sido anteriormente vistas. Temos aqui, portanto, algumas das atividades, e aqui a referência à exposição itinerante da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que foi feita exatamente para coincidir com o primeiro centenário da independência do Brasil. Fez-se uma exposição, e entre 2022 e o início de 2023 essa exposição foi visualizada em 9 países diferentes. Temos também, como uma atividade da nossa ação cultural externa, diversas exposições e empréstimos de obras. Eu quero aqui sublinhar a grande importância das fundações do âmbito da área cultural presentes em Portugal, e que também têm atividades que entram neste quadro da ação cultural externa. A Gulbenkian, a Serralves, a Fundação Oriente, já mencionei a Fundação Saramago. Enfim, são muitas as fundações que dão um contributo muito importante para a nossa ação cultural externa. Depois participámos em diversos festivais, diversas digressões internacionais. O cinema português teve uma presença bastante significativa em grandes festivais e mercados de cinema. Nós tivemos ontem uma curta-metragem portuguesa nomeada para os Oscars, e o que enfim, mostra a relevância da produção cinematográfica portuguesa. E eu quero aqui saudar também o papel que os teatros nacionais e a Companhia Nacional de Bailado desempenharam de afirmação das artes performativas portuguesas no quadro internacional.
diversos concursos e prémios internacionais, Prémio Camões para o ensaísta, poeta e romancista brasileiro Silviano Santiago, vimos ali um breve comentário da parte dele, Prémio Oceanos para Alexandre Lucas Coelho com o livro Líbano Labirinto e Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura para o produtor de cinema Paulo Branco. E pronto, numerosas atividades também apoiadas por diferentes entidades cujo trabalho agradeço. E com isso passo ao meu colega, não sem que antes haja, penso eu, um vídeo, não é? Pronto. O primeiro número importante e eloquente é 3 milhões de espectadores. 3 milhões de espectadores durante 262 dias e que fizeram trabalhar 4.000 profissionais. La saison, c'est 9 mois d'événements. C'est 410 projets, dont 100 projets originaux en France et au Portugal. C'est la participation de 150 villes dans nos 2 pays, entre Lille et Faro, des grandes villes mais aussi des petits villages et toutes sortes de publics. L'idée évidemment d'une saison croisée aussi importante que celle entre ces 2 pays au sein de l'espace européen est justement de célébrer l'amitié d'abord, une amitié profonde entre, je dirais, 2 pays, mais aussi 2 peuples, la jeunesse aussi de ces pays et des grandes thématiques justement qu'une saison croisée permet de mettre en œuvre. C'est-à-dire il ne s'agit pas que des liens entre des capitales de pays, mais aussi de l'ensemble des territoires et de la population. Donc je pense qu'il y avait un avant-saison et il y aura un après-saison. La saison, c'est aussi la diversité des activités et des propositions, parce que c'était les sciences, c'était les arts, le spectacle vivant, c'était la gastronomie, c'était l'économie, le sport, l'écologie, et puis les grands thèmes qu'on a développés dans la saison, les océans et l'égalité femmes-hommes. Estamos a ver neste momento que há muitos novos projetos que vão poder existir porque houve a temporada. A temporada é uma parêntese dentro do tempo para os franceses, para os portugueses, que permite então criar um futuro comum entre os 2 países. Quero profondément dizer obrigado et merci en français comme on dit pour cette magnifique saison et qui a été un moment justement de reconnaître et de découvrir des choses qu'on avait peut-être oubliées ou qu'il faut découvrir pour l'avenir. Merci à tous. Recordávamos aqui dos exemplos evidenciados pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros relativo à temporada Portugal-França 2022.
Terminado 2022, olhamos agora para 2023. Para a apresentação do Programa Indicativo da Ação Cultural Externa relativo a este ano, vai usar da palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Queria começar por cumprimentar os meus colegas do Governo, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Sra. Secretária de Estado da Cultura, cumprimento às senhoras e aos senhores embaixadores aqui presentes, um cumprimento também especial a todos os dirigentes, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer do Ministério da Cultura, aqui presentes. Cabe-me a mim falar do ano de 23 e dar conta daquilo que está planeado. Em primeiro lugar, do ponto de vista das iniciativas, e mantém-se a ambição, estão previstas 3.673 iniciativas, correspondendo a cerca de 100 países dos 5 continentes, envolvendo de novo várias entidades, quer da cultura, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, de novo, quando olhamos para a distribuição geográfica destas atividades, temos uma preponderância natural na Europa, mas também uma percentagem muito significativa de atividades noutros continentes. Aqui vemos a distribuição de outra forma. E queria, antes de tudo, e antes de apresentar mais especificamente aquilo que irá acontecer, dar conta daquilo que são os principais objetivos orientadores da ação cultural externa em 23. Eu julgo que eu não estou a fazer nada com isto, certo? E, portanto... Bom, o primeiro que sublinharia é a promoção de produções culturais que abordem os valores democráticos. Isto tem particular significado no quadro das celebrações que já decorrem dos 50 anos da nossa transição para a democracia, que terão o seu momento mais alto naturalmente em 24, mas que terão já várias iniciativas ao longo de 23. Segundo, promover atividades culturais particularmente vocacionadas para o público jovem e que reflitam as dinâmicas da cultura urbana e das linguagens contemporâneas, cruzando em particular estes objetivos com o estabelecimento de vínculos entre os jovens dos países da CPLP, apostar uma vez mais na reciprocidade das obras selecionadas apresentadas em museus, o projeto Museus em Diálogo com obra convidada, fomentar a circulação de obras da coleção de arte contemporânea do Estado e ainda participar em eventos internacionais que abordam a dimensão cultural nas áreas da sustentabilidade, dos oceanos e das alterações climáticas. Aqui damos conta do conjunto de centenários que decorrem ao longo de 23, estamos num período particularmente rico quando olhamos retrospectivamente 100 anos, o período, na verdade, entre guerras, em que Portugal não é exceção, uma era dourada da cultura portuguesa e da literatura em particular, além do centenário de Saramago e da Agostina, que começaram em 22 e que se prolonga para 23, nomeadamente o da Agostina. Temos Eugênio de Andrade, Natália Correia, Urbano Tavares Rodrigues, Mário Cesarini e Eduardo Lourenço, só para destacar alguns dos nomes que cumprem os seus centenários este ano de 23. São previstas várias iniciativas neste contexto e ainda um conjunto de outras efemérides, eventos e também medidas de política que correspondem às prioridades para o ano de 23. Nas efemérides literárias há 105 iniciativas planeadas neste momento em 36 países, no contexto do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala já a 5 de maio, há 128 iniciativas planeadas em 65
países e, muito importante, Portugal teve no final de 22 o anúncio daquilo que será a Capital Europeia da Cultura em 27, foi escolhido Évora, e iniciar-se-á agora a preparação deste processo e até lá teremos 3 capitais portuguesas da cultura nos anos de 24, 25 e 26, Aveiro, Braga e Ponta Delgada, por esta ordem, que corresponderão também a um processo que convergirá em 27 na Capital Europeia da Cultura. No âmbito das cooperações diplomáticas, teremos o 5º centenário do estabelecimento de relações diplomáticas Portugal-Etiópia, os 480 anos da chegada dos primeiros portugueses ao Japão e ainda os 30 anos das relações diplomáticas Portugal-República da Moldova. Portugal volta a ter uma presença notória, como tem acontecido em festivais e digressões internacionais em 23, são cerca de 20 atividades de participação ou apoio à participação em 15 países dos 5 continentes. Destaca-se naturalmente a participação nas feiras do livro já em Leipzig, em abril, Frankfurt, mais tarde, a Feira do Livro de Madrid, a Festa Literária Internacional de Paraty, que será um pouco mais à frente este ano, e na Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Estes projetos têm tido sempre uma relação próxima entre o Camões, a DG Lab, a ICEP, o Turismo de Portugal e naturalmente também as embaixadas de cada país. Depois do verão, em novembro, teremos a organização do 8º Congresso Ibero-Americano da Cultura, aqui em Lisboa, em novembro, e a participação em mostras internacionais importantes, a Quadrienal de Praga, antes disso, a Bienal de Arquitetura de Veneza, ainda a semana passada foi apresentada aquilo que é a proposta portuguesa para representação oficial em Veneza este ano, com esta particularidade, haverá não uma representação de arquitetos portugueses, mas 2, porque a representação da Santa Sé será de um arquiteto português, Álvaro Cisa Vieira, e isso dá bem conta da pujança da arquitetura portuguesa do ponto de vista internacional. Já este ano já decorreu um evento Journey of an Architect com o arquiteto Souto Moura em Seul, e teremos ações de divulgação, quer através da edição do Encontro de Editores em Lisboa antes do verão, continuando esta aposta muito importante na promoção de obras e de autores de língua portuguesa, e ainda mais uma edição, a segunda, do Encontro de Produtores do setor do cinema, audiovisual e multimédia, em parceria com o Centro de Informação Europa Criativa. Há outras ações de divulgação importantes, o turismo literário, já foi aqui sublinhado em 22, continua esta viagem a Portugal Revisited, uma parceria com a Fundação José Saramago, a parceria com a Casa da Música, da Casa da Arquitetura em Matosinhos, com o programa Turismo e Arquitetura, que dá bem conta da importância da arquitetura portuguesa do ponto de vista internacional, e os vários roteiros literários com conteúdos históricos, ligando os escritores a cada uma das regiões de turismo. Do ponto de vista das linhas de financiamento, aqui não de forma exaustiva, mas dando conta de algumas destas linhas de financiamento e de apoio à internacionalização da cultura portuguesa, dava conta, em primeiro lugar, do apoio à internacionalização das artes, com perto de 2 milhões de euros de apoio direto às representações. Elas tendem a significar muito mais do ponto de vista de outras formas de apoio, como acontece com a representação oficial em Veneza. As linhas de apoio à internacionalização do livro, com o programa de apoio à tradução e à edição, o LAT, mas também o apoio à edição no Brasil, o apoio à edição de ilustração e banda desenhada de autores portugueses, e naturalmente também as linhas de apoio à internacionalização do cinema português. Ainda ontem, como aqui já foi dado conta, tivemos pela primeira vez um filme português nomeado por uma categoria nos Oscars, e isso faz parte também e beneficiou naturalmente dos apoios à internacionalização, e de outra forma não teria sido possível, assim como a linha de apoio ao associativismo das comunidades portuguesas no estrangeiro. Em conjunto, apenas estas linhas de apoio correspondem a cerca de 4 milhões de euros e correspondem a uma variação significativa face ao ano anterior.
Queria terminar, por um lado, agradecendo em particular às entidades que, do lado da cultura e do lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, têm aqui um papel determinante, o Instituto Camões, mas também o GEPAC, e agradecer também a outras entidades que participaram nesta dinâmica, uma dinâmica conjunta, a ICEP, a Direção-Geral das Comunidades e também a RTP, que colaborou nomeadamente na feitura do vídeo que vimos. Queria sublinhar, para terminar, que a ação cultural externa continua a ser uma aposta firme de Portugal no ponto de vista da internacionalização da sua cultura. Isso tem um efeito, por um lado, de exposição, de revelação daquilo que é feito em Portugal hoje, da diversidade que marca e caracteriza a sociedade portuguesa de hoje, mas também a abertura dos criadores e dos artistas portugueses àquilo que é feito lá fora. Diria que é esta dupla dinâmica que assegura a virtualidade da ação cultural externa e que dá conta da dinâmica que foi aquela que percorreu em 22, um ano ainda difícil do ponto de vista da cultura, de retoma da pandemia, e que por isso deve ter uma ambição renovada em 23, com esta colaboração muito próxima entre a cultura e os negócios estrangeiros. Muito obrigado a todos, e agora vamos também ver, julgo eu, um vídeo para terminar. Antes de terminarmos esta sessão, convidamos os presentes para mais uma recordação do bom que se fez em 2022, caso da participação de Portugal na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Foi incrível ver aqui a quantidade de pessoas que está na Bienal do Livro de São Paulo, só pelos livros, só pela leitura. E estou muito feliz por estar aqui na Bienal. Com a permissão dos senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, damos por concluída a sessão, agradecendo a todos a vossa presença. Muito obrigado.